A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, vai narrar aqui a famosa parábola do filho pródigo. Diz assim o versículo 11. Continuou, certo homem, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de um fato que nos traz muito aprendizados. Conta a história de um jovem que chega para o pai, ainda vivo, ele não teria nem direito, porque o pai ainda estava vivo, e pede a sua parte na herança. O pai, bondosamente, dá a parte para esse jovem. Ele vai para o mundo, se diverte, faz várias festas, né? Vai curtir a vida, e aí chega um momento que o dinheiro acaba. Naquela cidade houve uma fome muito grande, o dinheiro dele acabou, e ele chegou ao ponto de comer, compartilhar o alimento, comer das porções que os porcos comiam. O interessante é que Jesus usa a figura do porco, que é considerado para os judeus um animal impuro. E foi lá que esse filho pródigo estava. O que Jesus está querendo mostrar aqui na parábola do filho pródigo, meu irmão, minha irmã, é o amor incondicional de Deus para com a humanidade pecadora. Nós viramos as costas para Deus todos os dias. Todos os dias. E muitos se distanciam cada vez mais de Deus. Vão viver as suas vidas, não querem compromisso com Deus porque não querem se abster dos seus desejos, das suas vontades, querem alimentar a sua carne. Só que chega um momento que muitos, glorificado seja o nome do Senhor por isso, muitos caem em si e se arrependem. O interessante é que mesmo com toda a rebeldia nossa diante de Deus, porque esse jovem, ele representa nós, pecadores, e o Pai, o Deus Todo-Poderoso, longânimo em perdoar,
mesmo diante de toda a rebeldia desse jovem, de nós pecadores, Deus está de braços abertos, nos aguardando. A única coisa que Ele espera, meu irmão, minha irmã, é que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. E diz o texto que esse jovem gastou todo o seu dinheiro, com toda a farra, perdeu tudo, ficou na miséria. Quando ele caiu em si, ele foi até o pai, já pensando, vou pedir para o meu pai me tratar como um dos servos. Ó. Mas diz o texto que quando ele se aproxima, o pai o avista de longe, o pai vai em direção dele para o abraçá-lo. E aí ele diz para o pai, pai, contra ti somente pequei. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. É isso que Deus quer de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas. Arrepender de tudo aquilo que fizemos que desagrada a Deus e venhamos a nos aproximar dele cada vez mais. Porque Deus está de braços abertos, me esperando e te esperando. O que Ele quer de você, meu irmão, minha irmã, e de mim é arrependimento. Porque Ele é longânimo em perdoar. Esse pai estava provavelmente todos os dias aguardando esse jovem rebelde. Jovem rebelde que não queria nada com Deus, não queria nada com o pai, queria viver a sua vida distante de pai. Às vezes nós esquecemos, meu irmão, minha irmã, que Deus sem nós continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. O interessante é que o mundo não entende a misericórdia e o perdão de Deus nas nossas vidas. O interessante é que quando a gente vai olhar, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que o irmão mais velho, que sempre esteve ali trabalhando com o pai, nunca o abandonou, ficou revoltado, sem compreender por que o pai mata um novilho cevado para festejar a volta de um filho rebelde. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que quando morre um cristão, um salvo, há festa no céu. Deus se alegra. Deus se alegra. Meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo para mim e para você nesse texto é que o Senhor está de braços abertos, nos aguardando, nos olhando, nos observando o tempo todo. As nossas rebeldias, as nossas falhas, as nossas inquietações. Ele está de braços abertos. E a única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós venhamos a reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e venhamos nos aproximar cada vez mais de Deus, buscando nele, confiando nele e dizendo para ele, Pai, contra ti somente pequei, perdoa-me. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.